Então a família tem essa relevância, né? E a ideia de cuidado materno e paterno como imprescindíveis para a saúde mental não mudou. Então, embora muitos papéis tenham mudado, embora a ciência hoje, né, ainda comentei com o Lázaro, eu falei, vai ser legal porque eu vou estar voltando do Congresso Nacional de Psicologia, Ciência e Profissão, e imagino que eu vou ver muita coisa lá, então vai ser legal, né? E é isso, embora se relativize muito, embora seja muito, se questione muito os papéis e cada um pode ser do jeito que quiser e tal, não tem como negar o fato de que um ser humaninho pequenininho desse só se torna um adulto saudável se ele tiver boas influências na sua infância. Isso não mudou, isso é um consenso na ciência, tá? Pode passar. Aí, a questão é, por que então a família é tão questionada, né? Existem vários teóricos, né, que têm questionado não o ataque do afeto, porque isso é inegável. O ataque não é sobre a influência e o cuidado, né? Porque isso é inegável, como eu falei. Mas a família como instituição social histórica, especialmente nesse modelo que eles chamam de patriarcal, né? Então os teóricos, tá? Eles têm atacado esse modelo que a gente eu acho que precisa separar que existe um modelo patriarcal, onde o pai é o líder, e existe uma coisa que eles chamam de patriarquismo, né? Que é isso de um exagero e de um adoecimento desse papel do pai, tá? Porque, de fato, o homem precisa ser líder, foi Deus que estabeleceu isso. Mas é inegável também dizermos que o homem abusou desse papel, não é verdade? Então, os primeiros que questionaram esse papel, né, eles questionaram essa estrutura de poder onde o homem é o chefe e a autoridade moral e legal, e que a mulher não pode dar opinião em nada. Aquela estrutura que é mais cultural, tá? É uma questão cultural e acaba sendo, por consequência, espiritual, né? Mas é uma questão que muitas vezes tem uma figura ali dominadora que dá ordem e que subjuga, olha a diferença de submissão, subjuga a mulher, torna a mulher uma escrava dele, um objeto dele e os filhos objetos também, no sentido de obedeçam a mim e façam o que eu mandar, não um cuidado amoroso e sacrificial, que é o que a gente vai ver ali no final, tá? E depois a gente tem uma pessoa que ficou bem famosa, que é a Judith Butler, que ela questionou a hierarquia de gênero, né? Questionando por que o homem, então, tem que ser o líder. Então, a Judith Butler é uma feminista bem famosa, que ela questionou essa imposição de papéis rígidos que subordinam a mulher e oprimem identidades que não se encaixam. Então, ela questionou isso, né? Por que o homem tem que ser o líder da casa? Né? A Judith Butler era uma mulher que, entre aspas aqui, né, não acredita na família, era uma pessoa que não tinha uma boa relação com homens, né? E eu estou sendo até um pouco cuidadosa, né? Então a gente precisa entender que é a visão dela, tá? Não estou dizendo que o que ela está dizendo é verdade, ok? Mas é a visão dela de que, por que o homem tem que ser líder? Por que o homem tem que dominar? Por que não a mulher? E ela vem também de um contexto onde havia uma escravização da mulher, tá? Nessa época, onde vem Judith Butler e os outros questionadores da família,
numa época onde as mulheres eram usadas como escravas, não só escravas sexuais, mas escravas de serviço mesmo, né? Elas trabalhavam horas e horas, elas trabalhavam por 12, 13, 14 horas em fábricas, e elas não tinham o mesmo salário dos homens, dentro de um mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Então, as mulheres, culturalmente, as mulheres que foram estudadas por esses teóricos, eram mulheres nesse sentido, que não é a nossa realidade hoje, certo? As mulheres hoje trabalham, elas têm o direito delas, a gente conquistou muitas coisas enquanto mulheres, mas essas mulheres que foram estudadas por Judith Butler, por exemplo, eram mulheres que não tinham nem identidade, elas viviam para esse trabalho, elas eram escravas, e isso realmente não é legal, isso nem é bíblico, isso não faz sentido, não é verdade? Não é legal, isso tinha que ser questionado, mas não do jeito que acabou se tornando esse questionamento. Esse questionamento acabou se tornando uma aversão a homens e uma questão até rançosa ali, né? E aí ela questiona essa hierarquia e ela traz esse contexto aí de equidade de gênero, que é a igualdade, né? Todos são iguais, tá? E depois a gente tem o Engels e o Karl Marx. Né? Marx, ele questiona o capitalismo, ele questiona a burguesia, e na época esses burgueses, eles tinham mulheres como propriedades, isso é fato, historicamente, né? Eles usavam a mulher como força de trabalho, como uma propriedade mesmo, não como um afeto, né? Mas usavam a mulher como objeto para se satisfazer sexualmente e também para trabalho, para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, para levar dinheiro para casa, e não percebiam ali um afeto. Então ele questiona isso como algo de capitalismo, entende? Como assim, alguém que investiu e tem ali como se fossem funcionários, né? E trata esses bens, que seriam suas esposas, como seus funcionários, né? Pior do que seus funcionários, porque era agressivo e frio, né? Então a família era um local onde a riqueza, o capital social e os privilégios de classe eram transmitidos, perpetuando o status de geração para geração. Então eles criaram essa cultura de que o homem era dominador e de que a mulher, então, deveria cumprir com as obrigações e ela não participava das decisões familiares, tá? Eu tenho participado de grupos de pesquisa na universidade sobre essas questões sociais, mas dentro da psicologia, né? E a gente estuda várias questões de marxistas, feministas, né? Porque a gente precisa entender o que eles estão dizendo para que a gente consiga também trazer uma resposta. E é isso por isso que eu trouxe esses teóricos para vocês, tá? Por que a gente está nesse momento agora vivendo isso? Como que chegaram a tantas militâncias hoje, tantas discussões de gênero, né? E daí que foram surgindo essa liberdade toda de cada um ser o que quiser ser e você pode fazer o que você quiser, tá? Então, pode passar o slide? E aí eu trouxe um filósofo, né, que é o Michel Foucault, ele é sociólogo, e Foucault, ele fala uma frase: a família é o principal agente de normalização. Ela assegura a manutenção dos mecanismos e de poder nas relações mais íntimas. Foucault, ele questiona, né, e Bauman também, que eram filósofos que falaram desses relacionamentos líquidos, que você pode ser o que você quiser ser e tal, né? Mas Foucault, eu acho interessante que Foucault, que estudou muito essa questão de gênero e sexualidade, ele chega a essa conclusão. E eu quero depois comentar com vocês no final, para a gente pensar se de certa forma ele tem uma razão, né? Porque ele está dizendo ali, e ele está fazendo um protesto, né? Olha, a família é
é um agente de normalização. Ela cria normas, ela cria leis. E é fato, na psicanálise a gente estuda que o pai, ele estabelece a lei para o ser humano, que é necessário para que a gente consiga se desenvolver. A gente precisa saber quem nós somos e para onde vamos, para que a gente consiga, então, se tornar um adulto, né? E aí ele fala que, Foucault fala que a família assegura a manutenção de mecanismos de poder, né? Então ela mantém ali, cria um laço afetivo, e essa pessoa, esse bebê, essa criança, ela vai se tornando ali, definindo quem ela é a partir da família, tá? Pode passar o slide. E aí vamos falar um pouquinho das estatísticas, como eu falei para vocês. Dessas estatísticas, não sei se dá para ver, mas eu estou acompanhando o celular porque eu já não estou enxergando bem, sabe? Mas aqui, existe um estupro a cada 6 minutos no Brasil. São dados do Fórum de Segurança Máxima, de Segurança Pública brasileiro, tá? Os estupros têm crescido muito, tá? Estupros contra crianças e adolescentes. O perfil das vítimas, 76% estavam em situação de vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? Menos de 14 anos. Então, ou seja, de todos os estupros acontecidos no Brasil, entre adultos e crianças, 76% eram menos de 14 anos. Por que se escolhe crianças menos de 14 anos? Porque é vulnerável. Porque existe uma relação de poder de um adulto forte para uma criança, tá? 88% eram do sexo feminino. Por quê? Se tem uma visão de que a mulher é mais frágil, mais fraca. Por isso existe também essa relação de poder. 52% eram negras, né? A gente tem também uma questão estrutural em relação a isso. E aqui, ó, os agressores, está lá no finalzinho, baixa um pouquinho. Isso, agressores. Ó, olha os agressores. 64% familiar. Os principais são padrastos, pais, avós, tios, primos. São os principais. 22% não eram da família, mas eram conhecidos. Aquele amigo da família, aquela pessoa que está sempre ali, tá? E as vítimas de 14 anos, né? Foram vítimas de familiares, parceiros e tal. Aí eu quero só focar aqui também que ali no cantinho, né? A família celebrada como fundamento da sociedade, mas enfrenta crítica severa, em contraste ao paradoxo que merece atenção. O que acontece? É difícil a gente falar que não, a família é importante porque o pai, não, a gente vai contrapor isso que Marx está falando, vamos contrapor isso que Judith Butler está falando. Só que o que os números estão falando? Que esses homens, porque a maior parte no outro slide vai aparecer, a maior parte dos abusos são cometidos por homens. E aí fica difícil, entende? Então, tá, mas o que está acontecendo? Os números estão apontando e estão dando razão para essas pessoas. Não é verdade? Porque o maior índice de abuso geralmente é por esse homem da família, por esse líder familiar, que abusa desse papel e comete esse ato contra as crianças, adolescentes e mulheres, né? E aí, continuando, olha lá, o patriarcado e domínio. Essa é a crítica deles, tá? De um patriarcado e domínio. E o que os números estão falando? Olha lá, os feminicídios. Gente, vocês viram tanto de feminicídio no Mato Grosso do Sul? Antes, a gente até falava assim, não, tem muito índice de abuso no Mato Grosso do Sul que a gente denuncia. Mas, gente, feminicídio, tá difícil de passar a mão na cabeça do sul-mato-grossense, não é? Porque a gente está com um índice altíssimo de feminicídio no nosso estado.
cometido por parceiros. Então, o próprio marido da vítima, que tem tirado a vida dela e dos filhos. Teve casos no Mato Grosso do Sul de matar a companheira e o filho, o próprio filho, assim, é de uma crueldade, assim, é desumana. A pessoa perdeu a humanidade, não é possível, né? E aqui, ó, 70% dos feminicídios tinham entre 18 e 44. 8 em cada 10 mortes foram mortas por companheiros ou ex-companheiros. 64% dentro de casa. 97% por homens. Então aí a gente se pergunta assim, será que eles têm razão, né? Esse domínio do patriarcado, então, aí você se questiona. Quem não tem o princípio cristão, quem não entende o plano original, dá razão para esses teóricos. Não faz sentido? Fala, é verdade o que eles estão falando, não é? Aí você fala assim, puxa, então o patriarcado, como estrutura de poder social, ele é nocivo para mulheres e crianças. Então vamos juntar só entre as mulheres aqui e vamos viver a vida só entre as mulheres? É isso a solução? Só que não, né? Então pode passar, Davi. Os 5 inimigos, né? Então eu consegui desenhar ali 5 inimigos que podem ser não tão perigosos ou muito perigosos, né? A gente pode definir aí como vocês... que cada um vai ter um inimigo que é pior. Às vezes o que é muito ruim para mim não é ruim para você, né? Se eu tive problema com alguma situação, vamos supor, se eu tenho problema com bebida, né? Porque tem muitos abusadores que, em geral, é na hora da bebida, né? Alguns abusadores, eles têm um histórico familiar de violência, aprenderam a ser violentos. Outros acreditam que ele tem que fazer isso para ele ser alguma coisa. Mas cada um tem a sua medida. Talvez o que é difícil para você não é difícil para o outro. Mas aí a gente tem como definir isso, né? Quais são os principais inimigos? Em primeiro lugar, eu coloquei aqui o isolamento. Por quê? A gente tem vivido esse tempo, 2025, uma tendência ao isolamento, ao individualismo e à satisfação pessoal. Se você pegar hoje o Instagram, o TikTok, redes sociais de maneira geral, existe uma ênfase nesse indivíduo dele ser autônomo, dele ser individualista, dele buscar o prazer dele, independente do outro, né? Assim, aquela mãe que deixa os filhos e vai para academia, não tem nada para fazer, né? Aquela mãe que vai almoça no restaurante todos os dias, que trabalha, né? Que tem uma funcionária ali. Isso é exaltado, não é verdade? É exaltado isso, né? Como se ela não precisasse trabalhar, né? Como se ela não precisasse viver ali, né? Ela vai na academia, ela vai para o parque, ela vai para a loja, ela cuida de um pet, ela faz um monte de coisas, né? E vive para si mesma, não para ninguém mais, tá? Porque ela não vive para servir esse marido, ela vive para ela mesma, né? Então existe esse inimigo aí que está o tempo todo nos instigando a viver esse individualismo e essa busca por prazer, assim como para o homem, né? A gente falou da mulher, mas também para o homem, né? Esse homem autônomo, que não deve satisfação para ninguém, que tem dinheiro, que tem carro, que anda bem arrumado, que fica na academia também muito forte, né? E que fica postando o peitoral dele ali, né? E aí, junto com isso, a gente tem então o materialismo, né? Que é essa pressão por ter. A gente vive hoje, eu acho que ainda mais para os homens, essa pressão de ter uma condição econômica para sustentar sua família, para ter um carro bom, para ter uma casa boa, para oferecer uma escola boa para os filhos. E ele e ela vivem nessa pressão.
de ter para ser, né? E também a busca do parecer ser. Tem gente que não tem uma casa boa, mas só posta quando está num local bonito, faz questão, não tem uma geladeira decente, mas tem um iPhone de última geração, né? Não tem condição, às vezes, de oferecer um estudo bom para os filhos, mas está lá andando de carro do ano, né? Por quê? Porque ele precisa parecer ser. E ele precisa ter para isso, né? E a gente tem também esse ataque aos papéis de gênero, que é o que eu falei para vocês. Hoje a gente está com uma situação, né, que aí Bauman fala dessa modernidade líquida, onde você casa e descasa, você não precisa ter uma relação social, você pode ter um relacionamento aberto. Agora existe esse termo, né? De um relacionamento aberto, tá tudo bem, né? Eu quero ter uma produção independente. Quem nunca ouviu esse termo, né? Eu quero ter filho, mas eu não quero ter família, né? Porque eu não quero ter uma estrutura assim. Então, isso também tem sido questionado, né? Eu lembro que quando eu engravidei do Rafa, né, amor, que uma das assistidas falou assim pra gente, muito engraçado, eu tava grávida, que legal, você tá grávida, e o pai assumiu? Muito engraçado, eu achei muito cômico, né? Mas é a realidade que elas estão vivendo. Mesmo estando casadas, é uma realidade que elas estão vivendo. E o pai assumiu, né? E isso tem sido uma verdade para muitas mulheres, né? E esse papel, e eu fico pensando assim, sempre quando elas chegam lá, eu falo, tá, mas cadê o pai dessa criança, né? Eu tenho lá uma família que ela tem 9 filhos. Só um dos pais, cada um de um, né? O pai dos gêmeos é que é presente. Aí eu falo, olha, segura ele, mantenha uma boa relação com ele. Eles não são casados, mas ela tem uma boa relação com ele. Eu falo, olha, valoriza isso, que de todos, esse está cuidando dos seus filhos, pelo menos, dá atenção, né? Porque isso é uma realidade hoje, talvez não a nossa, por sermos cristãos aqui, a gente tem relacionamentos, mas é a realidade do mundo aí fora, tá? E aí a gente tem o 4, que a gente precisa estar antenado, a gente precisa se contextualizar para esse tema da virtualidade. Por quê? Essa geração desse bebezinho ali, como é que ela chama? Neném? Asaf, a geração do Asaf já nasceu na inteligência artificial. Pra gente é estranho, vocês já viram como que a inteligência artificial é rápida? Vocês já se assustaram? Quanto eles são? A inteligência é inteligente, a artificial é inteligente, faz coisas assim num segundo. A gente acha estranho criar imagem, fazer minha imagem avatar. Eu quero uma imagem, o que eu preciso de uma foto de estúdio. A gente põe na inteligência artificial e faz sem sair para o estúdio. A gente faz muita coisa, né? Eu quero um podcast para estudar para minha matéria. Isso eu fiz esses dias. Precisava estudar um material de patologia, né? E aí eu pedi para fazer um podcast, que era uma matéria difícil. E a inteligência artificial fez um podcast, eu fiquei assistindo no carro. Um negócio que gerei em segundos. O Asaf, que nasceu agora, não vai achar isso estranho. Ele vai saber lidar com a inteligência artificial muito mais, vai dar um show na gente. Porque isso vai se tornar natural para ele, né? Assim como os que nasceram na geração alfa, eles lidam muito bem com a internet, né? E a gente, quem são os que nasceram antes da internet existir? Levanta a mão aí. Antes da internet existir. Quando você nasceu, existia internet? Quem não tinha internet quando nasceu? Levanta a mão. Olha só isso. Tem mais, né? E aí, quem nasceu já tinha internet? Quem nasceu já tinha internet. Ó, já é diferente, tá vendo? Já é outra cabeça. E vai ser mais ainda quem está lidando com essa questão da inteligência artificial. E vai saber o que vem umas décadas depois, né? Que vai evoluir. Como que a gente está lidando com isso? Essa é uma questão importante enquanto família, tá? Eu vou trazer alguns casos aqui para vocês. A gente teve uma situação
aqui no nosso estado, esse ano, vocês ouviram falar de uma menina de 8 anos em Brasília que morreu tendo inalado o aerosol? Vocês ouviram falar dessa história? 8 anos de idade, ela inalou o aerosol porque ela foi desafiada por alguém na internet. Vocês sabiam dessa história, né? E aí, no mesma semana, um morador de rua no Rio de Janeiro foi morto, tacaram fogo nele na rua. Morador de rua no Rio de Janeiro. A inteligência, como é o nome? Draco, que é de crime organizado, foi investigar isso. Por que isso estava acontecendo? Esses crimes estavam interrelacionados. E aí, inclusive, a CIA, né, a Polícia de Crimes Organizados lá nos Estados Unidos, né, também entrou. Por quê? Porque estava acontecendo via internet. Alguém estava mandando fazer essas coisas. E aí eles foram investigar. Sabe quem era o mandante? Era daqui de Campo Grande. Um menino de 13 anos. Era o mandante. A delegada, com ela, a delegada falou assim que ela assustou com a frieza dele. Chegou lá, ela está acostumada a prender pessoas do crime organizado, prender bandidos, traficantes de alta periculosidade, da fronteira. E geralmente quando chega o Draco, eles, né, tem gente que se mija, né, fica nervoso, entra em pânico, desespera, né? Chegou lá, o menino agiu com uma frieza que assustou ela. Ela falou assim, de uma desumanidade surreal. E aí, esse menino tem 13 anos, ele não mora sozinho. Claro, ele tem um pai e tem uma mãe, sim ou não? Cadê o pai e a mãe dessas crianças que não viu nada? Quando a policial abordou a mãe, ai, não sei o que, não era uma mãe, era uma madrasta, ele morava com a madrasta. Ai, mas eu vi que chegou aqui um cara que disse que era do PCC, eu mandei embora. E só isso que ela tinha a dizer. Não cuidava do que ele via na internet, não cuidava do que ele fazia na internet, não cuidava com quem ele conversava. E o menino extremamente frio. Não tinha nenhum sentimento pela criança que morreu, muito menos por outras coisas. E ele disse assim, eu passei por esses desafios, é claro que eu vou ter que fazer os outros. Se eu passei, está tudo bem, eles vão superar. Era esse o pensamento. A questão que nos vem é isso, esse tempo, porque o menino daqui mandou o outro de lá de Brasília, que mandou o outro lá do Rio de Janeiro. Entende quanto que isso é uma realidade diferente daquilo que a gente está acostumado e vai só aumentar? E como que a família está vendo essa situação e não fazendo nada. Um outro caso que eu quero compartilhar com vocês, a gente atende lá no projeto, é uma menina de 18 para 19 anos que ela não teve um pai presente, ela teve uma mãe bem problemática, então logo ela foi criada pela avó, e aí a mãe, que se sentia culpada de não dar atenção, um dia, com 7 anos, deu um tablet para ela. E essa avó, né, de uma geração bem diferente da dela, não sabe mexer no tablet, e desde os 7 anos ela tinha acesso a vídeos adultos, tá? E aí, desde os 7 anos, com acesso à pornografia, vídeos impróprios para a idade. Mas ninguém da família sabia que ela tinha acesso. Ela foi entrando nesses grupos, no Discord, no TikTok da vida, e todos esses Roblox, Minecraft, ela foi falando assim, né? E ela foi conhecendo pessoas. E, menos de 10 anos, ela já tinha passado por um estupro virtual. Menos de 10 anos. Passou por várias situações de crimes virtuais. Aos 18, ainda ninguém da família sabe que ela passou por isso. Ela só está estranha para a família. Ela está estranha, ela se veste de um jeito esquisito, ela não sabe se é homem, se é mulher, ela tem um comportamento não binário, que eles chamam,
que é isso de não saber se é homem, se é mulher. Tem muito medo, tem fobia social, está no trabalho, mas não consegue trabalhar, está com ansiedade e com ideação suicida. Aí o problema é porque ela é estranha. Esse é o problema? Entende que esse não é o problema é a falta de um pai e de uma mãe presente. Tem gente que fala assim, isso aí é porque não apanhou na vida. Não, não é sobre apanhar. Desculpa, não concordo. Isso aí é sobre cuidado, sobre atenção, tá? Pode passar pra gente. Tá, não, o 5 ali. O 5 e mais importante é o pecado original, lá de Gênesis 3. Por quê? A maldade entrou no coração humano, a maldade habita em todo ser humano. E o pecado nos afasta da vontade de Deus e do princípio de Deus para nós. Amém? É isso. E essa raiz, ela vem para todos os problemas da humanidade, na verdade, eles têm essa raiz, né? Esse é o inimigo principal. Pode passar, Davi? Então, o diagnóstico teológico, né? Para a gente encerrar aqui, o diagnóstico teológico. A família como vítima do pecado, desse pecado original. O que é o pecado original? É se afastar de Deus, é a desobediência a Deus, é a falta de intimidade com Deus, é a idolatria do homem, é deixar Deus de lado para se agradar a si mesmo, né? Então a família não é o problema, mas vítima da condição de uma humanidade caída, que reflete a necessidade de renovação espiritual e amorosa nas suas relações. Pode passar, Davi? Qual que é a resposta cristã que nós temos para essa questão? A família como instituição divina, refletindo a comunhão perfeita da Trindade. Porque a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, eles têm uma comunhão perfeita. E nós, enquanto família, temos que aprender com essa comunhão e sabermos nos relacionar através dessa comunhão. Essa comunhão, ela foi estabelecida desde o princípio, quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher. É esse estabelecimento que nós temos que buscar. É essa comunhão que a gente tem que buscar para crescimento. E aí pode passar mais um, Davi, por favor? E aí eu queria ler com vocês Efésios 5. Abra sua Bíblia em Efésios 5. Né? E a proposta que eu tenho para a gente finalizar aqui é que a gente busque a ética do sacrifício. O que é essa ética do sacrifício? Vamos ler ali. Eu queria que alguém lesse, por favor, Efésios 5, do versículo 21 até o versículo 26. Por favor, alguém lê bem alto para a gente. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. 21, pode começar no 21. Uns aos outros. No temor de Cristo. Isso. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. O marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele juízo e salvador do povo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e si mesmo se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Muito bem. Então, a Bíblia fala em Efésios sobre honrar uns aos outros, serem submissos uns aos outros, né? E aí ela fala, mulheres, submetam-se aos seus maridos como a Cristo, tá? Como a igreja a Cristo. Aí, às vezes, muitas pessoas questionam assim, tá, mas eu vou ser submissa a esse marido, né? A questão que me chama a atenção é essa responsabilidade do marido. Qual que é a responsabilidade do marido que o Ladson deu? Como? Amar como? Cristo
Cristo amou a igreja, o que ele fez pela igreja? Se entregou para a morte, morte de cruz. Ele se sacrificou. Esse é o padrão de paternidade. Aí faz todo sentido uma mulher se submissa a esse marido. Maravilhoso, é uma delícia, né? É uma delícia. A questão que a gente precisa questionar é assim, como que está esse padrão de masculinidade hoje? Está seguindo essa referência de Cristo? Entende que nós, enquanto cristãos, a gente precisa ensinar. E eu sinto, como mãe de 2 meninos, também essa responsabilidade de ensiná-los a ser como Cristo, de me submeter ao meu marido como a Cristo. Esse é o padrão divino. Claro que um homem vai ter esse padrão a partir do quê? Só quando ele conhece a Cristo. Ele vai conseguir seguir esse padrão? Não. O que falta na humanidade? Conhecer a Cristo. Porque só uma pessoa que conhece a Cristo, ela vive essa verdade porque entende o plano divino. Aí você fala assim para mim, mas ética do sacrifício, num tempo que a gente está falando tanto de autonomia, de individualidade, que a gente precisa, como assim me sacrificar pelos outros? E a minha identidade, né? Como assim eu vou me submeter ao marido? Eu sou uma mulher atual, moderna, né? Só que veja bem, eu fiquei pensando, eu amo ler Cristo, ler os versículos que contam a história de Cristo, porque sim, faz todo sentido. Sabe por quê? Jesus, ele foi o cara que fez o maior sacrifício da humanidade, sim ou não? Foi. Agora, ele era uma pessoa que não tinha identidade própria? Foi a pessoa que transformou antes de Cristo, depois de Cristo. Ele não tinha uma identidade bem estabelecida? Ele não sabia quem ele era? Porque muitas vezes a gente pensa assim, mas eu vou me sacrificar, vou me renunciar, então você não é ninguém? Não, pelo contrário. Ele se tornou a pessoa mais conhecida do mundo, por conta do caráter dele. Então isso não é perder identidade. Ser como Cristo, se sacrificar pelo outro, não é ser um Zé Ninguém. Não é ter sua identidade abaixo. Pelo contrário, o fato dele ter feito isso, ele se tornou o maior homem da história da humanidade. Todas as religiões reconhecem Cristo como um grande líder, como uma pessoa de caráter inegável e ilibado. Todos reconhecem isso, todos os teóricos, todos reconhecem, até os que não gostam da igreja, eles reconhecem. Podem não reconhecer a divindade de Cristo, mas como ser humano eles reconhecem que foi um grande líder e que teve um papel importantíssimo na história. Entende? E se Jesus está falando, a Bíblia está falando para nós, né? Através de Efésios, que nós temos que ser como Cristo, isso não é perder a nossa autenticidade, pelo contrário, é nos tornarmos ainda mais autênticos. A questão é que ninguém consegue fazer isso sem ter relacionamento com Cristo. Que aí, por isso que o maior inimigo da família é o pecado. O pecado de se afastar de Deus. Porque uma pessoa que está próxima de Deus jamais vai ser violento com a sua mulher e com os seus filhos. Uma pessoa que está próxima de Deus jamais vai abusar da sua própria filha ou do seu próprio filho. Entende? Que o que está necessitando a humanidade é de ter relacionamento com Deus. Então o problema da família é a falta de relacionamento com Deus. Pode continuar, Davi, pode passar o próximo. E aí, olha lá que legal. Deuteronômio, vou ler aqui bem rapidinho, porque a gente já está trabalhando no final, né?
horário. Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, 7. E você deve meditar sempre nesses mandamentos que eu vou te ordenar. Aqui não, aqui está a nossa versão, desculpa. E ensinarás aos teus filhos, e delas farás assentamento em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. O que ali, Moisés está ensinando a gente? Que nós ensinamos os nossos filhos no dia a dia. Você não chega no seu filho um dia e dá uma ordem, nunca bata numa mulher. E aí ele vai lá e bate na mulher, agride ela, maltrata ela. É assim que funciona? Ele vai aprender a não maltratar? Não. Como que o menino aprende a não maltratar a mulher? Vendo o pai cuidar bem dessa mulher. Como que a menina aprende a ser submissa? Vendo uma mãe sendo submissa. Não tem outra forma melhor para a criança aprender do que no dia a dia. Por isso que a família é tão importante. Por isso que Foucault, lá atrás, que a gente viu, reconhece esse poder da família. Porque ela cria normas, é verdade. Moisés já tinha falado isso para a gente, Que é a família que cria as normas. É a família que estabelece princípios. Mas ela precisa aprender na prática. A criança não aprende com palavras abstratas. Você tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Ela não aprende, ele é uma criança. Isso é abstrato, ele não sabe, ele nunca viu Jesus. Ele nunca viu Jesus, ele nunca viu Deus. Como que ele vai aprender sobre Deus? Vendo você orar. Quando você quer trocar de carro ou trocar de casa, ou você está com algum problema familiar, alguém está doente, você ora junto com os seus filhos, e aquela pessoa é curada. Ele conhece que Deus existe. É assim que ele conhece a Deus. Uma criança conhece a Deus vendo você se relacionar com Deus, vendo você chorar diante de Deus no altar, vendo você louvar, e ele olhando e falar assim: deve existir alguém, porque meu pai vive falando com essa pessoa. Vai ver que existe. Por quê? Porque é abstrato ainda. O sistema dele aqui, não entendeu isso ainda. Mas ele entende a partir de uma vivência. Por isso que Moisés está falando, é andando, levantando, caminhando, que a gente ensina. Não tem outra forma de ensinar. E o problema da humanidade, o que se tem ensinado é violência, maldade, ausência paterna, falta de relacionamento com Deus. Entende? É aqui na família que a gente estabelece os princípios para uma vida adulta, como ele vai se tornar um pai. Ele aprende quando ele é filho. Não é em outro momento, não tem uma cartilha, a gente não recebeu um manual de ser mãe, a gente não recebeu um manual de ser pai, a gente viveu paternidade, a gente viveu maternidade, a gente não aprendeu na escola a ser homem ou a ser mulher. Quem ensina a ser homem e ser mulher? Fala pra mim. Qual que é a escola que ensina a ser homem e ser mulher? A família. É lá. Se a sua família não está dentro dos conformes, ore a Deus, clame a Deus, mas entenda que ela tem um poder muito grande, reconhecido por essas pessoas, de que a família cria essas normas. Pode passar, por favor? Ali, eu trouxe assim, vou ler bem rapidinho, para a gente não delongar. Uma paternidade saudável precisa ter liderança. O pai deve liderar com amor. Não é autoritarismo, não é na violência, na comunicação violenta. Liderança, o pastor falou bem no começo sobre a liderança de Jesus, estabelece o outro. Ele falou disso no começo, que uma boa liderança exalta o outro como maior do que ele. Essa é a visão de Cristo. Cristo nos exaltou. Ele pegou e falou assim: vocês vão fazer coisas melhores do que eu. Ele falou isso.
falou, Ele nos deu esse papel. Então, esse é o padrão de liderança paterna que Jesus nos deixou. Respeito e papel de Cristo na família. Segundo, presença. A humanidade está carente de paternidade presente. A gente teve um aumento gigantesco de mães solo. E aonde estão esses homens? Na rua mendigando. Sim ou não? Você já reparou tanto de homem na rua pedindo esmola? Aprontando? Roubando as instituições? A gente foi arrombado 4 vezes em novembro. Por um cara que eu olhei e falei assim, um cara é ninja, meu. Porque a gente tem cerca elétrica, 18 câmeras, alarme, concertina, sensor de movimento, e ele conseguiu entrar lá 4 vezes debaixo do nosso nariz. O mesmo cara. O cara desse não tem condições de trabalhar? Não tem condições de estar sustentando a família dele? Prefere ir lá arrebentar a casa dos outros, está fazendo isso o bairro inteiro lá. Aonde estão esses homens, entende? Humanidade caída, uma paternidade ausente. Quantas pessoas você conhece que não tem pai presente? Que são órfãos de pai, embora tenha pais vivos, né? E em terceiro lugar, pais que são exemplo para os filhos, que é isso que a gente está falando, de caminhar, de mostrar uma masculinidade saudável, de mostrar quanto que Jesus agiria, de ser presença de Cristo nessa família, cuidando, dando amor para os seus filhos. E a maternidade também, cadê a maternidade? Passa para nós, Davi. A maternidade também precisa ser saudável. É um desafio para a mulher nessa geração, onde a gente fala tanto de empoderamento feminino, onde a gente fala tanto de igualdade de gênero. Entender o nosso papel de submissão bíblica é um desafio. É um desafio hoje, né? A gente falar assim, não, eu vou conversar com meu marido antes para tomar decisão. Gente, tem gente que acha isso esquisito. Já vai achar que, né? Olha que mulher submissa, obediente, mas não de um jeito bonitinho, não é um elogio. Isso tem sido uma crítica, pejorativo, né? Então a mulher, ela precisa lembrar que a gente ama, né? Eu vejo assim que Jesus da Bíblia não precisava pedir para a mulher se dar em favor do outro, porque ela naturalmente se dá, não é verdade? A mulher naturalmente se dá em favor do outro. Jesus nem precisava dizer para ela dar, porque se pedir para qualquer mãe morrer em lugar do filho, ela morre. Não tenha dúvida que ela morre. Ela nem pensa. Se tivesse esse jeito, ela faria, né? Então, mas esse amor, esse papel de amor, ele fornece uma base sólida. Gente, as crianças lá que eu atendo, os adolescentes, as mulheres, que tiveram questões com a mãe, é pior do que com o pai, sabia? É pior do que com o pai. Eu tenho crianças lá que sofreram abuso do próprio pai e tenho crianças que sofreram abuso da mãe. Porque sim, mães infelizmente fazem isso. Mas, e outra, aquela que o padrasto abusou e a mãe descredibiliza a filha em favor do padrasto. Isso é um abuso terrível emocional. Essas pessoas são as mais desreguladas psiquicamente, sabia? Porque a mãe tem uma força de vínculo sobrenatural. Ninguém sabe explicar o que é isso da mãe. Só que a gente está cheio de mães loucas, gente. Esse mundo está cheio de mãe louca. A nutrição, que não é só o alimento, porque a mãe tem essa questão biológica de alimentar, né? De além de gerar no ventre, ela ainda alimenta. Embora tudo isso mudou, né? Estava estudando com o Caleb essa semana, biologia, né? Embora tantas coisas mudaram nessa questão de gênero, é impossível a gente tomar só a mulher pode amamentar.
Biologicamente isso não mudou. Uma mulher pode até virar um homem, né? Mas para isso ela vai até ter que tirar as glândulas mamárias. E um homem que se torna mulher não consegue implantar glândulas mamárias, né? A biologia tem feito experimentos, mas são características únicas. E a mulher, ela tem esse papel natural de nutrição. Então não é que a mulher tem que viver na cozinha, dando comida para os filhos. Não é sobre isso. É sobre nutrir de diversas formas. Não só fisicamente, né? Alimentar. E a presença também. Por que a presença? Muitas mulheres estão em casa, mas não são presentes, né? E é um desafio. É um desafio da gente... E aí tem essa questão, ó, disso aqui. Tem muita mãe que prefere dar o celular para acalmar o filho, né? Porque ele fica distraído ali. E ela não é presente, ela não senta no chão para brincar com ele, ela não senta para estudar com ele, ela não olha no olho para perceber por que ele está nervoso, ela não conversa. Então é uma mãe que está ali, mas não está presente. O mundo está carente de mães presentes. Pode passar? Conclusão. A família desempenha um papel crucial na transformação social. Amém? Sua família pode transformar a sociedade. Amém. Amém? É isso, tem poder. Sabe por quê? Por mais que você não possa colocar todo mundo debaixo das suas asas, sabia que as pessoas olham para a sua família? Se você tem uma família minimamente funcional, as pessoas vão olhar, assim como olham para a nossa. As meninas olham assim, olha, viu o Caleb, viu o Rafael, queria ser filho. Você sabe o que é importante? Vítimas de abuso, elas querem ver homens de verdade, que não são abusadores. Quando ela olha para sua família e vê uma família saudável, ela tem esperança na humanidade. Entende o papel social que você tem? Quando ela olha para sua família, ela fala: eu posso acreditar que existe homem bom. Eu posso acreditar que existem mães de verdade. Porque a minha mãe me abandonou, mas olha como ela cuida dos filhos. Pode passar, por favor? Aí eu trouxe... Pode passar, Davi. Isso, trouxe aqui um exemplo. Meu lindão, pastor Gilson Breder, faleceu esse ano, né? Meu pastor. Ele foi uma pessoa muito presente na minha vida e de um caráter assim impressionante, muito parecido com o de Cristo. Eu não sei se você foi no velório, Rodney, lotadíssimo, né? Lotadíssimo. De pessoas que reconheciam a autoridade dele. Mas não uma autoridade de estar na TV posta, mas uma autoridade silenciosa e muito amorosa. O que me marcou mais no velório dele foi a fala das filhas, que disse que ele trabalhava muito, gente, sério, trabalhava muito, ele trabalhava de madrugada. A gente já trabalhei com ele de madrugada, no computador, fazendo as coisas, e lá eu aqui, né? Muito, ele trabalhava muito. Mas as filhas dele testemunharam que ele era um pai presente, apesar do tanto de compromisso que ele tinha. Ele era um marido amoroso e que se sacrificava pela esposa, mas cheio de doenças ela tinha. Até hoje tem, né? Mas ele vivia em função dela. Por mais que ele tivesse muitos compromissos, uma igreja enorme para cuidar, os filhos falaram: a gente nunca sentiu falta do nosso pai, ele estava o tempo todo presente. Aquilo foi para mim uma lição de moral. Que embora eu tenha muitos compromissos na igreja, que embora eu faça muitas coisas, eu nunca posso deixar de lado aquilo que é mais precioso. Porque lá em Timóteo fala, né? Se alguém não tem cuidado com os seus, principalmente com os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então não adianta a gente fazer bonito, não adianta eu evangelizar o mundo inteiro e perder os meus, não ser presente dentro da minha casa. Amém? Pode passar?
E aí, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês, né? Que a gente possa entender que o nosso papel, tem um versículo que fala assim, que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva e ter uma vida livre da corrupção e livre do pecado. Então que a gente possa também, que eu creio que a família de vocês tem minimamente funcional, mas que vocês possam entender que vocês têm papel de influência, adotando órfãos dessa sociedade, dessa geração, que às vezes tem um pai e uma mãe, mas não são pais e mães funcionais, pelo contrário, têm ensinado coisas ruins, mas que vocês, enquanto família, sejam uma família que mostre ao mundo que é diferente, que existem pais que são protetores e não dominadores, que existem mães que são submissas e autênticas, livres, estão casadas, mas desempenham o seu papel, entendem o papel dela na sociedade como mãe e como mulher. Isso é fundamental para a gente transformar a sociedade, que seja na vida de um. Amém? Vamos se colocar de pé, então vamos orar. Um pouquinho da fruta, a gente orar, que a gente possa lembrar disso, né? Assim, a família não tem sido um local seguro para crianças. A família é essa família que a gente expôs aqui, adoecida. Mas a família também é a única forma de transformar a vida de um ser humano. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós nos humilhamos na Tua presença, Senhor. Amém, ó Deus. Reconhecemos que somos muito pequenos. Se não é o Senhor, Pai, na nossa vida, se não é o Teu Espírito Santo se movendo em nós, através de nós, para onde nós iremos, Pai? Mas está aqui a Tua palavra, está aqui, ó Deus, o conhecimento dado aos homens, para que nós possamos agir com graça, com sabedoria e, como o pastor disse aqui no início, nós sermos luzeiros. Pai, que mundo escuro está à nossa volta. É chocante, Senhor. Guerras, violência, pessoas abandonadas, pessoas tendo as suas vidas destruídas, famílias que simplesmente não funcionam, Senhor. A Tua palavra, ela é perfeita. Ela mostra, inclusive, famílias imperfeitas, mas que se submeteram ao Senhor e se tornaram funcionais. É o que nós desejamos. Nós não somos perfeitos, mas o Senhor opera em nós o Teu milagre para que nós possamos funcionar e sermos agentes de transformação, referência, Senhor, não de perfeição, mas referência daquilo que o Senhor pode fazer. Nós somos filhos de um Pai amoroso, um Pai que entregou o que nós não poderíamos imaginar como sendo o melhor para que essa terra fosse transformada e fosse redimida. Nós cremos nisso, nós confessamos isso e pedimos que o Senhor opere em nós, opere na Tua igreja, Senhor, para que o mundo possa vir até nós e encontrar aqui a resposta para todas as suas dores, para o cheiro de morte, para as consequências do pecado. Nós nos submetemos e nos rendemos completamente ao Senhor, para que essas coisas se operem no nosso meio e possam mostrar para o mundo que existe sim uma possibilidade real de que as coisas sejam diferentes. Nós nos rendemos a Ti totalmente nesta manhã e pedimos: faz em nós, Pai, faz em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu trouxe alguns livros ali, quem quiser conhecer no final, tá? Eu estou à disposição também, caso vocês queiram conversar. Obrigada, pastor. Amém. Obrigado. Queridos, senta um pouquinho.
almoço está saindo, não sei que ninguém está com pressa de ir embora, para almoçar. Mas muitas coisas que a Viviane falou que me faz pensar, né? Como que o diabo trabalha com base no quê? No pecado. Por que que o ser humano é mau? Por causa do pecado. Só que o diabo sabe explorar muito bem essa questão. O mesmo inimigo que faz um homem surrar uma mulher, abusar de uma criança, ele também trabalha na mente de pessoas para procurar achar a solução para isso de forma errada. Ou seja, cria lá os pensadores, os marxistas, os feministas, para tentar achar a solução daquele problema, mas de uma maneira totalmente errada, desconstruindo aquilo que Deus criou na sua palavra. Eu vejo que nós precisamos viver o Evangelho de forma intensa e verdadeira a cada dia. E outra coisa que me chamou a atenção é a ausência de presença. Eu vejo que a gente vive hoje no mundo onde o inimigo procura trazer excessos sobre nós para que a gente não tenha tempo de qualidade na nossa família, para Deus, para cultuar a Deus, para estar na presença de Deus. Então, excesso de trabalho. Por exemplo, eu vejo gente falando assim: pastor, eu estou trabalhando. Eu liguei ontem para um menino que é membro aqui da igreja. Falei: cara, o que está acontecendo? Você não está aparecendo na igreja? Pastor, eu estou trabalhando de dia, aí eu saio 6 horas, eu vou entregar no iFood, aí eu vou até tal horas. Eu falei: mas quantos dias? Todos os dias. Domingo. Eu falei: cara, você vai ter que parar. Você vai ter que dar tempo para Deus, porque vai chegar uma hora que você, né, as suas forças vão acabar, né, as suas existências vão embora. E o que acontece? Eu vejo assim que uma preocupação muito grande com o dinheiro, com as coisas materiais. Eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro. Eu vi uma frase uma vez que eu achei muito interessante, que o ser humano vai ficar até os 70 e poucos anos de idade correndo atrás do dinheiro, querendo ganhar dinheiro. Aí depois dos 70 e poucos anos de idade, ele gasta todo o dinheiro que ele ganhou para cuidar da sua saúde. Por quê? Porque ele correu demais atrás de algo que não era essencial. Então tem muitos cristãos, muitos de nós, que não refletem sobre essas coisas. A gente precisa refletir sobre qualidade de vida, a gente precisa refletir sobre o que é qualidade de vida com Deus, qualidade de vida com as pessoas, qualidade de vida com a nossa família. E às vezes eu vejo assim que às vezes a gente está dando tempo demais para coisas que tem menos importância. Sentar com uma criança e brincar com uma criança. Eu faço isso com as minhas netas, né? Então eu não preciso brigar com elas, né? Porque na hora que eu falo faz. Por quê? Porque eu dei tempo de qualidade para que aquela criança pudesse dizer: ele gosta de mim. Aí quando você fala, a criança obedece, né? Eu vejo que tem muitos pais que estão tendo essa dificuldade nos dias de hoje, por falta de proximidade dos filhos, principalmente os mais novos. Eu falo isso com muito carinho aos pais novos: vocês precisam dar atenção aos seus filhos, né? Precisam estar perto deles, né? Para que vocês não percam eles lá na frente. Porque às vezes uma criança obedece o pai por medo, mas não por respeito, né? Porque às vezes eu vou te bater, a criança vai te obedecer naquele momento, mas interiormente ela pode estar guardando algum sentimento que vai explodir lá na frente. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Todos nós estamos aqui. Uma outra coisa, irmãos, que me chama a atenção nesse estudo, que eu estava zanzando aqui, mas o ouvido de pastor é sempre atento: questão da masculinidade. Como a Viviane falou, eu gosto de ler muito. Primeiro porque eu sou pastor, então eu tenho a responsabilidade de chegar aqui e ter conteúdo para transmitir para a igreja. E uma das coisas que eu vi esses dias, como que o mundo conspira contra a masculinidade do homem. Porque hoje, quantos filhos homens são criados por mulheres sozinhos, sem a figura masculina de um pai? Ou seja, aquela criança, ela cresceu aprendendo a ver a figura de força na mulher, a figura de força na mãe. Ele não teve uma figura de pai. Assim também acontece com meninas que só foram criadas por mães. A mãe saiu para trabalhar, a mãe é aquela figura forte. Essa menina vai ter dificuldade para arrumar um namorado, marido lá na frente, porque ela nunca teve ela não teve referência de homem, e ela não
tipo assim, para que serve um homem? Né? Para que serve um homem na minha vida? Se a minha mãe que resolve tudo, a minha tia que resolve, ou seja, lares onde as mulheres se sentem empoderadas sem a figura de um homem. E o que acontece? Para casar fica difícil, para namorar fica difícil. Por quê? Porque sem a pessoa perceber, ela interiorizou dentro de si uma certa aversão ao sexo oposto. Então isso é o mundo, gente. É o mundo trabalhando, né? Exatamente, o menino, por ter uma figura de força na mulher, ele começa a se sentir, se já tem alguma tendência, né? Já começa a caminhar na direção da homossexualidade. Eu fui num urologista alguns dias fazer check-up, depois de 5 anos a gente fazer isso meio que direto. E um cardiologista também. Mas quem falou comigo foi o cardiologista. Ele falou assim, que hoje o homem está sendo feminilizado de várias maneiras. A água que a gente bebe, os alimentos que a gente come, tudo tem uma explosão de hormônio feminino, né? Então o homem, ele está sendo trabalhado para ser feminilizado, fisicamente, culturalmente, de várias maneiras. Então, por isso que eu digo, os homens que estão na igreja precisam estar muito na presença de Deus, cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental e da sua saúde espiritual, porque pesa sobre nós a responsabilidade de sermos o líder segundo Cristo foi para a igreja. Pesa sobre nós, pesa sobre os nossos ombros. A gente não pode ser um homem agressivo, a gente não pode ser um homem que perde o controle de qualquer coisa, mas a gente tem que ser firme, sim ou não? Porque as mulheres gostam de homens que tomam decisão, porque mulher não gosta de homem banana, mulher não gosta de homem que não tem decisão, mulher gosta de homem que tenha decisão, que seja firme, que não seja autoritário, mas que seja firme, porque no íntimo a mulher ela quer segurança, sim ou não, mulheres? Elas querem se sentir seguras, elas querem se sentir amparadas, elas querem sentir que existe alguém do seu lado que está ali para fazer a diferença, somando, porque a mulher ela tem já uma predisposição natural de cuidar das coisas sérias. A mulher não precisa ser instruída para isso. Agora o homem tem que ser estimulado, né? O homem ele gosta de videogame, ele gosta de futebol, ele gosta disso, ele gosta de um monte de coisa que distrai. A mulher ela acha que isso é perda de tempo. Sim ou não, mulheres? Não, a gente tem que pensar em coisas mais sérias. A mulher já tem isso nela. Então, tipo assim, na corrida o homem já sai atrás, né? Então, o homem precisa buscar, né? Precisa buscar isso, suprir essa necessidade. E a gente precisa estar sensível, irmãos, àquilo que verdadeiramente é importante. Ontem, antes do jogo lá, Flamengo e Palmeiras, é claro, você flamenguista estava doido para assistir o jogo. Só que eu e o Gabriel fomos ver vídeos do Sudão. Pessoas sendo mortas no Sudão, enterradas vivas, queimadas debaixo de palha, num barril, colocava lá o camarada no barril, botava fogo. E aí nós vimos o testemunho de uma missionária na Angola, chorando e clamando pela misericórdia de Deus. Sabe? Eu falei, mas não quero nem mais ver o jogo. Porque você começa a ver essas coisas, você fala, pô, eu tô aqui meio que perdendo tempo querendo ver jogo, e tem gente lá do outro lado do mundo, lá morrendo por amor a Cristo. Irmãos, não sei se eu até o Gabriel falou, poxa, seria interessante, pai, se a gente colocasse esse vídeo da missionária orando, né, porque ele chorou, eu dei uma choradinha também, né? Irmãos, porque, gente, não tem como a gente não ser tocado. Não tem como a gente não ser tocado. Então, a gente vê assim, várias realidades diferentes no mundo. A gente está aqui num pedaço do mundo vivendo uma realidade, e tem um outro povo lá no outro pedaço do mundo vivendo uma realidade totalmente diferente, onde as pessoas não sabem se vão estar vivas daqui meia hora, daqui uma hora. Elas estão lá se lutando simplesmente para ficar um pouquinho mais vivas, para ter mais um dia de vida. E às vezes a gente aqui brigando por coisas tão insignificantes, tão sem valor algum, né? Então,
eu quero deixar essa palavra aí. Eu quero convidar também, o Gabriel já está aqui, né? Eu queria cantar com o Ministério de Louvor aquela música, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Quero que você fique em pé nesse momento. Vamos encerrar aí a nossa escola bíblica louvando ao Senhor. Preciso da ajuda da Luana, de todo mundo, porque a voz do pastor não é mais aquela. Eu estou rouco. Depois de 52 já não é mais aquela coisa, né? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas,
obrigado.